Salve, salve, minha gente linda, lindona! Hoje não tem live, mas hoje tem aula, uma videoaula gravadinha para vocês, para nossa disciplina de formas compositivas dos elementos fotográficos. E hoje a gente vai falar dessa composição fotográfica das sombras, que também é uma técnica interessante para a gente trabalhar, para a gente fazer as nossas fotos, nossas composições ficarem riquíssimas, belíssimas. E vocês vão ver que algumas coisas, é claro, a gente já utilizou em nossas aulas, né, das sombras. A gente já utilizou essa técnica nas aulas de prática de estúdio. A gente já viu alguma coisa disso também quando a gente falou de uma outra técnica chamada Gestalt. Também existe essa técnica Gestalt com a utilização das sombras, né? Então as sombras é uma técnica bem legal para a gente estar utilizando para as nossas fotos, né? As sombras podem, por vezes, né, esconder alguns detalhes importantes, né, na nossa fotografia, fazendo que nós, fotógrafos, né, diminua um pouquinho as áreas escuras, né? Mas existem também algumas horas que as próprias sombras, na verdade, podem se tornar o motivo da nossa foto, como essa, né? Como um efeito que a gente criou nessa fotografia de dois caras aí brincando de bola aí, né, provavelmente, né, na praia ou só fazendo uma pose, né, mas já ficou muito legal, né? Então deu um efeito diferente para a fotografia. Uma sombra às vezes nos permite ver uma imagem de uma maneira diferente, né? O tamanho e a visibilidade da sombra também, claro, vai depender muito do ângulo da luz. Se ela for natural, ou mesmo que ela seja uma luz artificial. Mas veja como efeito a gente pode trabalhar e só a sombra seja o motivo mesmo, né? Ao fotografar as sombras, de uma maneira geral, assim, né, o método mais frequente é enquadrar a imagem de modo que o motivo, né, o assunto que a gente está fotografando, e a sombra criem uma composição mais simétrica, né? Isso é legal. Mas, né, de uma forma mais ousada, como a gente viu naquela foto anterior, enquadrar a imagem para que a própria sombra seja o centro da atenção, como naquela imagem passada, né, a gente viu nas sombras projetadas pelos corpos, né, iluminados, no equilíbrio que faz essa parte, né, de luz e sombra, né, ou seja, as partes mais claras, mais escuras, que tem muitas vezes a nossa foto é que vai ficar melhor, né? Então essa gradação que existe, né, esse degradê que existe também entre o claro e o escuro é importante para a nossa fotografia, como a gente pode observar aqui nessa foto desse casal passeando aqui, as sombras que eles revelam, todos os gradientes, né, as colorações existentes aqui, né? E é claro que uma sombra também, né, com a disposição da luz, uma composição bem feitinha, pode também dar uma carga emocional, né? A gente adiciona uma carga emocional muito grande à nossa fotografia, como essa foto, por exemplo, dessa pessoa na rua, né, com uma sacolinha, uma coisinha na mão, provavelmente um morador de rua, né? Então as sombras ajudam muito nessa carga emocional que a gente quer dar. Também a gente pode usar como um elemento de composição para chamar atenção e realçar algum assunto, né? Então veja como a posição e aí, de novo, a direção da luz ajudou a criar uma imagem, né, a sombra desse cachorro completamente desfigurada, né? A gente chama atenção para isso, com certeza. Então a posição da luz aqui está completamente na horizontal, essa luz está bem escorrida, né, com relação ao cachorro aí, provavelmente nascer ou pôr do sol, né, para ficar bem alinhada com o horizonte. E aí criou esse efeito bem bacana aí na sombra do cachorro. Então a gente pode utilizar isso para criar também uma composição, uma forma diferente para chamar a atenção, né? E é claro, só a sombra também pode ser elemento da fotografia. Como a gente viu daqueles dois na praia, a gente está vendo aqui a foto só da sombra dessa
provavelmente uma escada, né? E a gente vê aqui toda a parte de linhas, então uma composição que a gente está usando linhas, não é? Que já é uma forma compositiva, e a gente está usando sombra, que é mais uma. Então tem uma foto feita na vertical, utilizando linhas e sombras, para criar uma composição bem interessante. A gente também pode distorcer, né, a sombra para criar mais impacto, né, mais drama. As pessoas a gente pode fazer elas deixarem mais elas interessantes a partir das sombras. A gente pode jogar com o padrão de textura e as sombras, como a gente tem nessa foto, que nós temos aí toda essa textura, né, que são os tijolos aí, né, os paralelepípedos aí, tanto faz, né, brincando aí, né, com essa questão do piso e das sombras, né. Uma foto com um grupo de pessoas, né, pode se tornar bem mais interessante, né, se a gente procurar um ângulo diferente para fotografar, né, uma direção da luz interessante, e essas sombras também vão ficar muito mais divertidas e criar um ambiente muito diferente para a gente. Se uma sombra também, a gente pode pensar, puxa, uma sombra está no meu enquadramento, lá numa foto que eu quero fazer, né? E a gente fica pensando lá, o que a gente faz, né? Evito, tiro essa sombra, o que eu faço com ela, né? A gente pode, na verdade, em vez de evitar a sombra, usar ela para fazer uma composição, né? Como essa foto, a gente tem a sombra da roda gigante aqui, né? E ela está compondo com todo o elemento aqui abaixo, com as casas, com as pessoas, a gente faz uma composição utilizando as sombras e não fugindo dela. Fez um enquadramento aqui mais centralizado, né? Mas criou um efeito legal com as sombras. Então a gente pode fazer isso também, às vezes ficar fugindo das sombras, aproveitar a sombra para fazer essa composição. A sombra, ela também é um elemento que pode ser usado para adicionar contraste. Vejam só essa foto, né? Eu posso usar principalmente contraste, é claro, com as cores que são mais brilhantes. A gente pode mesmo até ajudar a destacar elementos, né, de um e de outro, através do uso do preto, né, porque a sombra geralmente vai estar, né, e pode acrescentar profundidade também a uma parede que é mais plana, ou acrescentar um espaço, né, e trazer melhoria em pequenos detalhes que a gente quer dar para a nossa composição. Essa foto aqui com essa luminária na parede, né, com esse ângulo, essa direção da luz, já tornou a foto bem mais interessante para a gente também do que se a sombra tivesse só alinhada aqui simetricamente, né? Então a gente pode utilizar isso, fica bem legal. A gente pode realçar os nossos assuntos também, então utilizar as linhas novamente, olha lá, vão criar um contraste bem legal com as sombras, né? As sombras vão ficar mais carregadas, com esses ângulos mais acentuados. A gente pode também aumentar a carga emocional da fotografia, né? E as sombras menos carregadas, são mais arredondadas e menos contrastadas. A gente pode também criar um ambiente mais calmo, mais tranquilinho. Então a gente pode trabalhar muito bem isso usando linhas e sombras, né? Olha lá, eu tenho um objeto também totalmente redondinho. Então dois na verdade, né, que é o ovo e o prato, e olha as sombras como é que foram criadas. Deixa um ar mais tranquilo, mais sereno também na nossa foto. Então dá para trabalhar também assim as sombras como uma forma de elemento nas nossas composições. A sombra também a gente pode estar utilizando para trazer profundidade para as nossas fotografias. E olha que legal, né, essa foto. Então a gente pode falar também de tonalidade aqui, né, mas está utilizando as sombras. Olha como deu uma noção muito legal para a gente de profundidade, o tom mais claro e mais escuro e o tamanho da sombra que foi gerada aqui, né? Então nós temos uma área muito escura, uma área muito mais clara e a sombra gerada por essas três pessoas deu uma noção de profundidade muito grande, muito bonita também, com uma certa dramaticidade, né? A foto ficou muito legal nesse sentido. Nessa outra foto que a gente pode ver também essa noção de profundidade que as árvores, né, geraram aqui com essas sombras, aquela luz lá no fundo, né, provavelmente o entardecer aí.
gerou essa foto, ficou bem interessante. E essa perspectiva também, essa profundidade que criou, ficou muito legal também, trabalhando as linhas aqui, que são as árvores, né? Isso gerou uma foto bem legal, trabalhada as sombras com profundidade. A gente também pode utilizar sombras para criar texturas e realçar as fotos. Quem se lembra e quem fez o exercício sabe, né, que a direção da luz e as sombras que elas vão gerar vão modificar totalmente uma textura que a gente tem, né? Isso em horas do dia a gente pode fazer, né? Então lembrem-se, nascer do sol, sol a pino, que a gente chama, dá um horário meio-dia, 1 hora, que o sol está mais forte, ou o pôr do sol, né? Vão gerar essas sombras nessa direção da luz e vão gerar umas texturas mais interessantes para a gente, né? Aqui a gente vê alguns efeitos bem legais também da fotografia e a utilização da sombra, né? Vejam como o nosso olhar se dirige muito para a sombra do balão e não para o balão em si, né? Porque deu uma outra perspectiva, um outro sentido de dimensão ao balão e aonde ele está, nessa profundidade do céu. Isso ampliou bastante o nosso campo de visão, gerou uma foto muito interessante para a gente. E é claro que a gente pode usar as sombras também de uma maneira muito criativa. A gente fez isso já nas nossas fotos lá, nos nossos ensaios, que a gente utilizou sombras dentro da prática de estúdio para fazer isso, né? E a gente pode combinar também sombras com elementos reais. Aí a gente vai criar umas composições bem originais também, como a gente tem dessa folha, né? Que é um objeto real com a sombra da flor. A gente tem uma outra imagem que nós também já trabalhamos na nossa perspectiva forçada, né? Então aqui nesse caso utilizando a sombra para fazer isso. Então fotos criativas também podem ser realizadas com sombras, né? E a gente acaba trabalhando outros elementos da nossa composição, né? Então nesse caso perspectiva forçada e sombra para deixar nossas fotos bem legais, né? E a gente pode brincar com isso. E aqui uma série de fotos, olha, utilizando ângulos diferentes da câmera, né? Ou só simplesmente depois invertendo na pós-produção a foto. Vejam lá como ficou interessante, né? A mudança com essa linha de profundidade, perspectiva que a gente tem também, essa linha branca da rua, né? E a foto invertida, né? Como se as sombras estivessem andando, né? Corretamente, né? E as bicicletas invertidas, né? Então é uma maneira também de deixar a nossa foto mais interessante, apenas girando ela na pós-produção. Bem legal. Olha aqui as linhas trabalhadas, né? A gente fez isso nas nossas fotos no estúdio, né? Em cima das pessoas, dos modelos. A gente trabalhou muito com essa questão de sombras, usando vários elementos, né? Que a gente trabalhou isso, redinha, tecido. A gente trabalhou bastante isso. E olha que no ambiente também, né? A utilização dessas sombras aqui que o próprio ambiente gerou, como ficou uma foto muito interessante, trabalhada, sombra, luz. Outra foto do casal, ó, não é necessário nem aparecer o casal, mas olha o ambiente que bonito, tem uma perspectiva com uma linha de fuga, então olha lá, ó, a linha de fuga, mais um elemento, e a sombra, né? Então a própria sombra que na verdade, junto com o ambiente aqui, forma um assunto na verdade da nossa fotografia. Então isso é muito bem legal, muito legal, a gente pode ir sempre incorporando isso a tudo que a gente faz, né? Então, necessariamente, de novo, não é preciso sempre aparecer a pessoa, sempre aparecer o assunto, né? A gente pode variar, né? Então, variem sempre a perspectiva, variem a posição de câmera, né? Coloca ela abaixo, variem a perspectiva de ângulo, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Que é o picado e contra-picado, variem os enquadramentos que vocês utilizam, né? Então, plano geral, plano americano, né? Primeiríssimo plano, e vão variando essa questão toda também que vocês têm com relação à perspectiva, né? Então, nesse caso aqui, nós temos o ponto de fuga, nós temos as sombras, né? Temos a linha, então isso é muito legal da gente trabalhar na foto, né? Como a gente está falando muito de sombra, olha lá, né? Um campo aqui também
onde já foi feita toda a colheita aqui dos cílios aqui, né? Olha lá. Bonitinho toda essa sombra gerada aqui, uma foto mais noturna, muito legal. Foto sombras de pessoas, novamente, só as pessoas, né? E aqui destacando a textura com as sombras, então as fotos sempre ficam muito legais com relação a isso. Olha lá, uma foto também tirada mais de cima para baixo, mas uma posição mais abaixo da pessoa, mas olha lá como também mudou o sentido, né, que a gente quer dar na fotografia. Então a sombra tem todo o movimento do que a pessoa está fazendo e a textura toda aqui abaixo, né, destacando muito isso. Então nós temos textura e sombra. Olha lá novamente, né, aqui uma distorção da sombra com a textura, criando de novo um efeito muito legal. Olha, essa é uma questão bastante também de profundidade que a gente dá, né? Colocando o elemento numa zona mais clara da fotografia, isso é sempre importante, né? O assunto que a gente quer, mas olha, claridade e a sombra que ele nos revela, dando uma noção de profundidade muito grande. Né? Mais uma vez, textura e sombra, a sombra é mais importante, revela o movimento, né? Ou a ação aqui da pessoa, da menininha. Lá, duas criancinhas formando também uma imagem, toda a textura de madeira, as linhas. Então as composições com sombras são sempre muito interessantes, para a gente utilizar mesmo em fotos de arquitetura, só para mostrar ambiente. Vejam como toda essa linha desse espaço aberto aqui criou toda essa composição bonita, né, para a gente. Foto das pessoas aqui, ó, tirado do ângulo de novo, ó, então perspectiva de ângulo, cima para baixo, e olha a sombra, a direção da luz, como criou fotos bem interessantes aqui pra gente. Essa que a gente brincou também muito lá nos rostos, lá no corpo, nas aulas de prática de estúdio, né? Aqui uma mesinha, ó, fez de papel aqui da meia, né? Uma meia calça estilizada, então a foto ficou criativa, ficou bem legal. Aqui uma foto tirada no momento exato gerou uma foto completamente diferente do real, né? Então eu tenho aqui duas pessoas simplesmente passando e o que a sombra revela é outra completamente diferente. Então olha, a foto certa no momento certo, no clique exato, gerou essa foto completamente criativa para a gente. Essa, bem pensada, claro, mas a gente criou as notas musicais e aqui sim, né, temos o fone de ouvido, então a composição toda se encaixa, mas são as sombras que dão o sentido para a gente, que a gente está querendo dar. Aqui a gente usou isso também, a gente já viu isso também na nossa teoria da Gestalt, né, como um elemento pode se transformar em outro. Né, a gente já viu alguns exemplos lá que vocês utilizaram até na aula, quem fez, né, o que fez, conseguiu fazer um coração, né, com o livro dobrado, e que nesse caso a aliança, né, forma um coração, é uma foto muito comum até da gente observar, mas é uma foto bonita, não deixa de ser, mas as pessoas reproduzem esse tipo de efeito com as sombras, que também faz parte da Gestalt.